Alô, ouvinte do podcast Caçador de Mim. Você chegou ao episódio de número 10, onde eu e a Lu vamos tratar da biografia dessa incrível pessoa, desse homem muito inspirador para toda a humanidade, que é o Martin Luther King. Lu, bem-vinda! Olá, ouvintes! Olá, pessoal! Curiosérrima aqui para saber como que o André vai conduzir hoje essa história de Martin Luther King, porque, gente, é um homem que tem uma biografia imensa, né? As lutas, nossa! Então eu tô curiosa aqui para saber, primeiro, por que você escolheu esse tema, André? Tá aí! Tem dois motivos especiais, Lu. O primeiro deles é que hoje a gente faz aniversários, é o 10º episódio, parabéns pra gente! Uhul! Isso significa, ouvinte, que se você correr aí a listinha dos nossos episódios para trás, tem outros 9 biografados igualmente incríveis, né, Lu? Que vale muito a pena você nos ouvir comentando sobre a vida, a obra, enfim, e peripécias de todos eles. O outro motivo, Lu, de ter escolhido o Martin Luther King é que estamos falando na altura de abril de 2021, para quem está ouvindo aí lá no século 23, 24, né, Lu? E nesse ano, e mais ou menos nessa época, então está acontecendo a organização para a premiação do famosíssimo Oscar da indústria cinematográfica. E entre os indicados, 2 filmes fazem referência à época e inclusive ao ativismo de Martin Luther King. Então tá aí a explicação, tá, Lu, do porquê escolhermos ele agora, nesse exato momento. Quem sabe que com esse episódio estamos aí estimulando quem ainda não assistiu a assistir esses 2 finalistas a melhor filme do Oscar 2021, que a gente pode antecipar. Vamos antecipar? Vamos dar spoiler? Pessoal, eu acho uma coisa bem legal. Eu junto com o André, a gente assistiu os filmes que estão concorrendo. É a primeira vez na vida que eu assisti todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Foi uma maratona. Foi uma maratona, mas, gente, foi muito gostoso, foi muito bom comparar os personagens. Gente, tem filmes ótimos concorrendo esse ano, com histórias muito emocionantes, eu achei. Né? Nossa, eu fiquei bem tocada em alguns filmes que a gente assistiu. Então, Excelente. Não fique curioso, né? Busque lá na internet. Quando eu falei em spoiler, fique tranquilo, ouvinte, eu não vou dar spoiler dos filmes. Eu só vou antecipar aqui pra vocês que aguarde que daqui a pouquinho, tão logo a gente desfile aqui a vida e obra e ativismo do Luther King, nós vamos falar um pouquinho de 2 dos finalistas do Oscar 2021, o 7 de Chicago e Judas e o Messias Negro. Então comecemos lá. O Martin Luther King Jr., sim, esse é o complemento do nome dele, nasce lá em Atlanta, Estados Unidos, em 15 de janeiro de 1929. Ele falece, gente, assassinado, olha que trágico, né? Em 1968. Aliás, é de 68 para 69. Esses 2 filmes que comentaremos na sequência é onde eles se passam, né? Onde toda a trama acontece. O Luther King foi pastor batista e ativista político. Aparentemente uma coisa até que contradiz outra, mas não, né? Eu acho que enquanto religioso você tem uma visão social que você quer resolver a partir da política, né? Exatamente. Muitas lutas têm que ser através da política. Passam, né, pela política, né? Às vezes você nem quer se envolver tanto, mas lutas que a gente tem até hoje, algumas envolvem esse viés por causa de legislação também. Você precisa mesmo. E, ouvinte, eu tenho certeza que antes de qualquer coisa, falando Martin Luther King, você já deve ter identificado ele, reconhecido esse grande líder dos movimentos dos direitos civis lá nos Estados Unidos. A luta pelos direitos políticos acontecia, Lu, olha só que coisa interessante. É nisso que meu coração bate forte, cheio de amor, pelo Martin Luther King, né? Como ícone de pessoa humana, ativista, interessado nos direitos humanos. A metodologia dele de ativismo era pela não violência, embora pela desobediência civil. Mas veja bem, o que é desobediência civil? É você não aceitar o status quo. O que é isso? As coisas injustas que estão acontecendo, mesmo que sob a luz da lei. Mas não usar da violência. A não violência é o protesto pacífico, alertando uma sociedade que, mesmo em suas leis, existe sim a possibilidade de evoluir para um processo mais humano, mais igualitário. Violência não leva, né, a lugar nenhum, ainda mais atualmente a gente já vive num mundo, né,
tão violento, que a gente menos precisa é um ato de violência. Mas a gente não pode ficar acomodado assistindo injustiças, assistindo tanta coisa errada no nosso entorno. Então a gente tem sim que sair da nossa zona de conforto, parar de reclamar e agir. Então agir através disso, gente. São manifestações, abaixo-assinados, reuniões com comunidades, para ter um norte, para ter uma ação pacífica, mas que mobilize várias pessoas. Então às vezes o que eu tô pensando é a mesma luta do André, que é a mesma luta ali dos meus alunos, que é a mesma luta dos nossos vizinhos, gente. Então vamos unir forças. Falo que a gente não sabe, a gente não conhece a força que a gente tem para conseguir juntos um mundo melhor, um país melhor, qualidade de vida, o que todos nós queremos. Que bacana isso que você falou, Lu. Nem estava aqui no meu script, no meu roteiro, mas me estimula a pensar que a não violência, inclusive, quando você fala ali das pessoas, das comunidades atuais, enfim, ela não é exatamente a violência física, mas ela pode sim significar uma violência das que está acontecendo agora nas redes sociais. As pessoas estão se xingando, as pessoas estão se humilhando, Lu. Isso é violência. Então, ao invés de ficarem batendo boca, de ficarem se humilhando, se degladiando de uma forma inútil, ofensiva, por que não se reúnam em um debate saudável? Por que não fazem a sua força nas redes sociais? Os influencers estão aí, de repente, de tal maneira que essa demanda, essa necessidade por mudanças chegue até aos legisladores, né, e torne aí a sociedade mais justa, né? Então, inclusive, fica registrado aqui que a não violência também é aquela verbal, tá? Que ocorre nas redes sociais. Que as redes sociais sejam menos violentas, menos intolerantes. E o Martin Luther King, então, nesse posicionamento de não violência e de desobediência civil, ele tem como referência a sua própria religiosidade e uma pessoa que inspirou bastante ele, igualmente ativista, lá na Índia, o Mahatma Gandhi. Lu, que eu estou pensando seriamente aqui, quem sabe, hein, nos próximos episódios trazer a biografia de Mahatma Gandhi. É uma ótima ideia. Falando um pouquinho de religiosidade só, eu acho que a parte espiritual nossa, de todos nós, é uma parte muito importante que a gente deve trabalhar. Eu acho que é uma parte da nossa vida que molda um bocado valores, caráter, ética e leva a esse estado de paz que a gente precisa para enfrentar, para ir à luta. Então essa união nossa precisa desse modo pacífico, unido e de um espírito calmo. Gente, independente da sua crença, né, da sua religiosidade, mas nós estamos todos unidos porque a gente sempre quer qualidade de vida, né? Quem é que não quer viver tranquilo, paz, quem que não quer ser com muito feliz, amor no coração, no amor, exatamente. Na paz. Então, vamos atrás disso. Exatamente. E quem não tem religião alguma, né, o agnóstico, enfim, mesmo ele tem que ter a sua condição de espiritualidade trabalhada, que não significa exatamente, né, seguir uma religião, mas ter isso tudo que você falou, Lu, ter a compreensão da sua missão como ser humano aqui no nosso planetinha, ter os seus valores forjados na igualdade, no respeito, né? Enfim, tudo isso. O Luther King, ele liderou o boicote aos ônibus. Essa história é bem famosinha, ouvinte. Se você não conhece, vale a pena, tá? Fique atento aí. Esse boicote aos ônibus, ele é realizado entre 1955 e 1956 na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos. O objetivo foi se opor à segregação racial oficializada no transporte público daquela cidade. Quando eu digo oficializada, era a lei, isso que eu vou falar para você agora, ouvinte. Olha que coisa inacreditável, né? Mas, no ônibus, então pensa você aí, de repente, nos dias de hoje, né? Tudo bem que é um fator histórico, mas olha só como que é complicado, né? Então você entra no teu ônibus, né, no transporte público, e só pela cor da sua pele, você vai ter que escolher o lugar a que sentar. Então os brancos preenchiam os lugares da frente, em direção aos fundos do ônibus, né? Então da frente para trás eram lugares reservados aos brancos, aos seres humanos brancos, e os mesmos seres humanos negros preenchiam dos fundos em direção à frente. Isso tudo para segregar mesmo, ou seja, para separar. Agora olha só, Lu, e se faltasse então vaga, banco, para um homem, para uma mulher branco ou branca, o negro tinha que se levantar, tinha que ceder a vez, né? Olha, André, é uma coisa tão inconcebível.
sabe? Que eu fico tão indignada de existirem ações, e você sabe que, infelizmente, hoje ainda tem alguns atos que a gente fica, assim, injuriado. Isso me revolta demais, me dá, assim, uma... Eu sou bióloga, pra mim existe a raça humana, ponto. Perfeito! Raça Não existem humana, raças. ponto. Né? Pra Eu, mim Lu, é inclusive, isso. sem querer te interromper muito, mas olha só, isso me toca e me emociona muito também. Quando se fala, por exemplo, em questões raciais, racismo lembra muito raça, que determinaria, eu sei que é involuntário, mas a compreensão de que somos de raças diferentes. Não, a raça é uma, a raça é humana. É raça humana e ponto, gente. Mas tem que chegar um momento que a gente pare de ter essa segregação, pare de dar nomes, pare de mania de querer classificar. Não existe isso. É raça humana, somos todos humanos, todos temos os mesmos sentimentos, mesma força, né? Todos buscamos saúde física, mental, espiritual, nossa busca é a mesma. Vamos viver o que interessa. E nossas lutas têm que ser por coisas, causas maiores, como o meio ambiente. Sim, como Já o vou meio dar uma puxada pro ambiente. meu lado aqui. Vai, André, vai, que eu quero saber mais. Eu vou falar mais do Luther King aqui, gente. E agora há pouco, inclusive, eu falei, mas é uma questão histórica, tudo. Gente, sim, é uma questão histórica, mas não está muito distante da gente, não. Lu, todos esses acontecimentos aí, né, é na década de 60, não faz tanto tempo assim. Por isso que vestígios, eu diria até que fortes vestígios ainda existem em uma sociedade preconceituosa e discriminatória, gente. Bom, vamos lá. O Luther King, em 1963, ele participou da Marcha sobre Washington. Caramba, isso aqui foi algo espetacular do ponto de vista do ativismo, né? Washington, que é a capital dos Estados Unidos, gente. Então lá ele proferiu o famosíssimo discurso I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Esse evento, ele reuniu mais de 250 mil pessoas com um lindo objetivo de orar, cantar, discursar pela liberdade, trabalho, justiça social e o fim da segregação racial. Gente, como que foi esse discurso, André? Pois é, eu até anotei aqui, né? Não vou deixar assim para o nosso ouvinte correr para a internet, até porque ele é lindo de ler, né? Então Gente, vamos lá. Vamos lá ouvir essa voz maravilhosa de André nesse discurso, nossa, inspirador de Martin Luther King. Isso vai ser um sonho hoje, vai ser um sonho aqui. Sim, que elogio, né? Olha só, ela diz que a minha voz é linda e vai ler o lindo discurso de Martin Luther King. Gente, então vamos lá. Disse Luther King: eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com os seus racistas malignos, com o seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Gente, é inspirador. Muitíssimo inspirador, extremamente emocionante e eu até diria, Lu, que preocupante, porque algumas questões que o Martin Luther King sonhava lá em meados da década de 60 persistem ainda como sonho. Não conseguimos realizar.
Verdade, ainda é o sonho de muitos, gente, ao conquistar uma coisa que, gente, somos todos iguais. E voltemos um pouco na história do Luther King, gente. Em 1948, ele concluiu o bacharelado em Sociologia. Em 14 de outubro de 64, ele ganha, olha só, o Prêmio Nobel da Paz. Pelo quê? Pela luta contra o racismo nos Estados Unidos usando a resistência não violenta. Então é interessante, né? Poxa, ele ganha o Prêmio da Paz lutando? Lutando sim, mas de que jeito? Ué, lutando na paz, na não violência, na resistência, numa desobediência civil sim, mas sem levantar um dedo de violência. E aí entra uma questão bastante controversa, ouvinte. Eu vou só mencionar aqui, existe ainda um debate aberto a esse respeito, mas enfim, faz parte aqui do nosso podcast trazer, né, a discussão, exatamente. ser transparente. Mas há a suspeita ou a suposição de que agentes do FBI investigaram, né, consistentemente aí possível ligação de Luther King com comunistas, né? Na época, o comunismo parecia que era a bruxa a ser caçada naquela conjugação política dos Estados Unidos, e eles encaravam isso como alguma coisa ameaçadora. E para isso, o FBI começou a investigar não só as possíveis supostas ligações de Luther King com o comunismo, como também até chegaram, né, às raias de uma imoralidade, eu até diria, né, de ficar tentando achar aí relações extraconjugais dele, enfim, coisas da vida pessoal particular que deveriam permanecer assim e que estavam sendo exploradas de uma forma intimidadora. Também há a denúncia de que agentes do FBI enviaram uma carta anônima, ameaçadora, incentivando Luther King a se suicidar antes que outras coisas piores pudessem acontecer. Que horror, né? E ele foi assassinado, Luther King, em 4 de abril de 1968, lá no estado de Memphis, nos Estados Unidos, quando ele planejava uma ocupação pacífica de Washington, que teria o nome de Campanha dos Pobres. Esse era o ofício do Luther King. Além de ser um pastor batista, um pacifista, ele era ativista pelos direitos humanos, né? E a pobreza é uma das questões a ser combatidas. Então, exatamente quando ele estava planejando essa ocupação pacífica, ocorre o assassinato dele. A morte fez eclodir várias manifestações nos Estados Unidos. Há alegações de que o assassino confesso, o James Earl Ray, foi coagido por agentes do governo ou outra fonte qualquer, tá, gente? Mas isso tudo eu digo que ainda está em aberto, em discussão. Póstumamente, o Luther King ganhou a medalha presidencial da liberdade e a medalha de ouro do Congresso, numa clara homenagem, eu até diria retratação e reconhecimento das condições de evolução política em prol de mais humanismo e de mais igualdade e de mais justiça social. Retratação necessária, né, André? Porque era uma causa mais do que justa, era uma luta pelos desfavorecidos, né, por pessoas necessitadas, pela igualdade, gente, pela justiça social, era uma causa pela paz. Então, a retratação mais do que essencial e necessária para continuar promovendo a paz no país. Sim, e o Martin Luther King é mundialmente conhecido, não por acaso, olha só o peso dele, né? Existe o dia de Martin Luther King, gente, que foi estabelecido como feriado nos Estados Unidos. Ele é celebrado na terceira segunda-feira do mês de janeiro, que é mais ou menos próximo ao aniversário. E olha só, Lu, é um dos 3 feriados nacionais dos Estados Unidos em comemoração a uma pessoa, não existe mais do que isso, né? Incrível. Voltemos mais atrás ainda na história de Luther King, gente. A sua mãe Alberta o deu o nome de Michael, e é isso que estava em sua certidão de nascimento à época de criança. Pouco tempo depois, o seu pai, pastor religioso, o Sr. King, viajou pela Europa em missão pela igreja, e vai vendo aí, ouvinte, como que foi possível ou o que inspirou a troca do nome para Martin. Nessa viagem, que terminou em Berlim, quando o Sr. King visitou lugares relacionados ao reformador protestante Martinho Lutero, pronto, né? Um insight. Opa, peraí. Martinho Lutero, Martin Luther King. Pessoal, se você não conhece, também é outra história, né? Bem inspiradora. Martinho Lutero, procurem lá no Google, deem uma olhada lá. Sim. Porque ele foi um reformador, realmente, da igreja.
E quando o Sr. King retorna finalmente para casa, ele decide chamar a ele mesmo, a si mesmo, de Martin Luther King Sr. e o filho dele de Martin Luther King Jr. Então foi assim que de Michael virou Martin Luther King, gente. Curioso, isso eu realmente não sabia. Michael virou Martin. A certidão de nascimento do Luther King foi alterada tempos depois, em 1957, quando ele já tinha 28 anos de idade. Na infância, o Martin Luther King ficou amigo de um menino branco. Muito legal essa história, né? Eles iam juntos para a escola, brincavam bastante, enfim, até que chegou um momento em que, num determinado momento, né, num determinado cronograma aí das escolas, dos anos, enfim, o Martin Luther King teve que passar a frequentar escolas exclusivamente para meninos e meninas negras, enquanto que o amiguinho dele foi segregado, né, digamos assim, para uma escola apenas para meninos e meninas brancas. E é interessante, Lu, que com isso, com essa separação forçosa, né, entre brancos e negros, já lá, né, na escola, os pais daquele menino branco proibiram o menino de voltar a brincar com o Luther King. Que interessante, né? Nossa, Como triste, que triste, né, gente? Pensa, você acabar com uma amizade, né? Uma amizade por causa disso, gente. Que cor de pele, não é inconcebível para mim. E é por isso que realmente a gente tem que dar todo o apoio à desobediência civil na sequência, na história de Martin Luther King, porque olha só que coisa perigosa, né? A discriminação ela estava institucionalizada. E não só sendo institucionalizada, impregnava a cabeça e o comportamento das pessoas a discriminarem, né? Então isso é extremamente perigoso. Gente, como é que a criança vai crescer pensando, vai pensar o quê, né? Mesmo o menino branco que brincava ali junto, sabe? Vai crescer como com o pai, afastando ele dos negros já no começo ali. Ele vai crescer com essa segregação já na cabeça, que vai ser uma coisa natural para ele, enquanto ele se desenvolve. Sim. Totalmente errado. E Luther King confessa, Lu, que com esse acontecimento ele teve um ódio muito grande assim das pessoas brancas. É inevitável, ele era jovem naquela época, enfrentando todo esse estado de violência, único e exclusivamente pela cor da pele dele, né? Mas olha só que interessante, os pais de Luther King ensinaram ele a quê? A ser um bom cristão, que é o quê? É o fundamento do cristianismo, né? Amar a todos igualmente. Isso foi o que forjou o ativismo de Luther King ao mesmo tempo que o seu pacifismo, gente. E o King presenciou várias vezes o pai combatendo a segregação racial. Acho que é isso que também foi dando corpo, né, à necessidade dele de se tornar aí uma voz contra a segregação, contra o racismo, etc. Família inspiradora, olha só, gente, onde ele encontra inspiração. Num pai que lutou também pela causa, né? Não foi tão reconhecido, não fez uma ação tão grande quanto o filho, mas ele começou ali que ele plantou a sementinha, né? Uma sementinha do bem, que procurava valores, que procurava igualdade e que era baseada no amor, gente, amor ao próximo, independente do próximo, mas sempre ter amor ao próximo. Sim. Lindo isso. E uma vez, Lu, o pai do Luther King levou ele para comprar sapatos. E olha só que coisa incrível. É que a gente se assusta, mas à época isso era absolutamente comum. Igualmente revoltante, com certeza. Mas leva lá o filho para comprar sapatos e o funcionário da loja diz o seguinte, falou, olha, os senhores, por favor, aguardem nos fundos da loja que eu vou atendê-los, né? Tipo, segregando mesmo, separando-os, né, da área de atendimento dos brancos e o Sr. King, o pai, se recusou. Ele disse, olha, ou a gente compra sapatos sentados onde for aqui nessa loja, onde a gente escolheu, ou a gente não compra, né? Simples assim. E quando o King tinha 13 anos, ele se tornou o mais jovem gerente assistente de uma estação de entregas do Atlanta Journal, já demonstrando aí, né, um ímpeto aí por querer, né, sair daquela situação social, enfim, galgar profissão. Trabalhador, força de vontade. Uhum. Naquele ano, ele pulou o 9º ano escolar, entrando na Booker T. Washington High School, que era a única escola na cidade que aceitava estudantes negros. E no primeiro ano da faculdade, gente, olha aí, o Luther King lapidando-se, né, como grande líder, ele ganha o primeiro lugar num concurso de oratória. Aliás, oratória que é traço marcante da liderança dele como ativista pacifista. É um dom, né? Eu acho que certas pessoas nascem com o dom da palavra.
Eu já ouvi discursos e professores mesmo ali do colégio que eles têm o dom da palavra. Eles conseguem te encantar só com um discurso, sabe? Só com a fala deles. Isso é maravilhoso. E ouvinte, Lu, chegamos então àquilo que prometemos nesse episódio especial, o nosso 10º episódio do Caçador de Mim. Hoje a gente está entrelaçando a incrível biografia de Martin Luther King com a recente premiação do Oscar. 2 filmes, O Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro, que trazem aí situações e que mesmo ao fundo, mesmo que indiretamente, a biografia, a história e a influência de Martin Luther King são explícitos, gente. Então vamos lá falar dessas 2 obras finalistas no Oscar 2021 na categoria de melhores filmes, O Sete de Chicago, Judas e Messias Negro. Prometemos não dar spoiler e já estamos chegando inclusive no final do nosso episódio. A gente vai fazer um breve comentário para que vocês possam ter o prazer de, na sequência, se possível, assistir. São 2 filmes que se complementam, localizados no período final do ativismo e vida do King em fins da década de 60. Gente, em Judas e o Messias Negro, vemos a vida de Fred Hampton, que é o líder, era, né, à época o líder dos Panteras Negras. Lembrando que esse era um movimento ativista a favor dos direitos civis, a favor da igualdade, abaixo ao racismo, etc, etc, mas que não era assim pacifista, tá bom? Não, era um discurso mais inflamado. Mais inflamado, né? com armas na mão, inclusive, né, Lu? Um discurso, né, mais revolta, né? Você Isso. sente muita revolta no discurso dele, né? Assistam o filme que vocês vão sentir isso. Perfeito. Então não estamos dizendo aqui que Panteras Negras estavam alinhadas à filosofia de Martin Luther King, mas de fato havia um apreço, né, de parte da liderança do movimento Panteras Negras pelo histórico de Luther King, com certeza. O FBI infiltra um informante no movimento que vai dar no assassinato do Fred Hampton, que era o líder dos Panteras Negras. Gente, olha aí o FBI se metendo em controvérsias de novo, né, Lu? Enfim, eu tô rindo assim porque a gente levantou essa questão lá em cima, ela volta aqui, mas que a situação é trágica com certeza, né? Que a gente tem esse distanciamento histórico que nos permite um estranhamento mais abrandado. O interessante é que durante a tentativa de recrutamento desse informante, por várias vezes aquele recrutador lá do FBI pergunta assim, Lu, né? Você lembra? Você assistiu, né, Lu? Assisti, exatamente. Sim, olha só. Uhum. Então ele pergunta, olha só, você chorou quando Luther King morreu? Chorou ou não chorou? Você se emocionou ou não se emocionou quando Luther King morreu? O que isso significa, gente? Significa que Luther King, mesmo morto, né, assassinado, e com outros movimentos sociais, outras lideranças, com outras linhas de atuação do seu ativismo, Luther King ainda era peso pesado como inspirador, como referência para o movimento de direitos civis e humanos nos Estados Unidos. Né? Era uma influência grande, continua sendo, né, uma influência muito grande para diversos movimentos. Com certeza. Agora, já no Sete de Chicago, outro filme concorrendo, né, ao Oscar, ele faz o relato do julgamento de ativistas por ocasião da manifestação contra a guerra do Vietnã, gente. Uma manifestação gigantesca que acontece. Ativistas vão, né, se concentram no Central Park e aí então algumas provocações ocorrem de um lado e de outro. O filme mostra que a primeira iniciativa de provocação foi do policiamento, que estava desestruturado e pouco treinado, e aí então uma violência estoura e alguns desses líderes de manifestações são presos. E eles vão a julgamento num processo absolutamente injusto, absolutamente corrupto, em todas as instâncias judiciais em que ele perpassa. Gente, essa manifestação ela está ainda mais incendiada, inclusive, ela foi ainda muito mais incendiada pela própria proximidade do assassinato do Luther King. Olha aí, aparecendo de novo, né? Exatamente, lamentável essa justiça tendenciosa, né? Sim. E enquanto no Sete de Chicago o filme trata da luta das pessoas por seus direitos na democracia e por isso foram julgadas, né, em tribunais com viés racistas e corruptos, Judas e o Messias Negro fala sobre outra grande injustiça na medida em que o movimento Panteras Negras foi estigmatizado apenas e tão somente pela violência. E sabemos, né, soubemos aí que eles tinham todo um trabalho social de assistência às comunidades. E assim, então, né, estigmatizados apenas com o movimento violento,
abre-se o espaço para o assassinato do seu líder, o Fred. E assim, ouvinte, chegamos ao fim desse episódio que falamos de uma forma mista de Martin Luther King e da recente premiação do Oscar, que tem 2 filmes concorrendo ao melhor filme, gente, nessa temática dos direitos humanos, do racismo, dos movimentos e ativismo em prol de nós, seres humanos, mais, por incrível que pareça, mais humanos, né? Olha só que coisa incrível, né, Lu? Quais são os traços aí de Luther King que você acha que, em resumo, podem inspirar os nossos ouvintes? Vem o André com as perguntas. Gente, estou sendo sabatinada agora. Mas, gente, isso é fácil de falar, gente, porque a causa que a gente deve abraçar, gente, igualdade sempre, deve ser uma busca de todos nós por essa causa, por essa paz, por esse amor entre as pessoas. E isso é fundamental. São lutas, eu acho, que infelizmente a gente tem até hoje e que não deveria. A gente não deveria precisar hoje estar aqui falando de igualdade entre as pessoas, de qualquer tipo de igualdade, de gênero, de religião, de raça, porque eu nem gosto de falar essa palavra. Mas, gente, vivemos uma democracia, somos todos seres humanos, como já foi dito aqui, e todos merecemos qualidade de vida e lutar por coisas que interessam. Muito amor no coração de todos nós, né, André? E Lu, eu pego a palavra que você usou, que é lutar. Lutar é o traço central da personalidade de Martin Luther King, mas com o seguinte diferencial: essa luta, ela é pacifista, ela é dentro das condições de respeito ao humano, ela é dentro das condições éticas e morais, mas ao mesmo tempo ela é desobediente. Por isso que a gente chama de desobediência civil, porque não podemos tolerar as injustiças, mas também não podemos, nessa nossa intolerância com as injustiças, usarmos de armas, de violência, né? Inclusive aquilo que a gente falou ali atrás, de violência verbal. Há de se ter, sim, uma atitude contrária, contra, mas pacifista, fazendo a demonstração da força pela união, pela convicção e pelo amor que você acabou de dizer. Porque no fim, isso tudo acaba contagiando, né, os legisladores em busca aí de leis, né, que sustentem uma sociedade mais justa. Inteligência e sabedoria são nossas maiores armas, né, André? Inteligência e sabedoria, gente. E assim, ouvinte, chegamos ao final do nosso 10º episódio do Caçador de Mim, esse podcast incrível que traz biografias maravilhosas de pessoas que em parte você não conhecia e que você sai super satisfeito e satisfeita de conhecer, né? Nomes particularmente que eu acho que a maioria não conhecia, como no episódio anterior, né, Lu? Onde você fala de quem? A Graziella. Ai, meu Deus. Linda Graziella. Botânica, fantástica. Exato, vale a pena então correr ali, olha, pro episódio logo anterior a esse, e nomes bastante conhecidos, mas que você consegue no nosso podcast entender um pouco melhor. Detalhes que de repente você desconhecia, ligações que você não imaginaria, por exemplo, nesses 2 filmes. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Beijo a todos, gente. Muito amor aí no coração de novo. Gente, muita paz, muita calma nessa hora. E sigamos em frente. Uma ótima semana para todos vocês.